E aí, população de lá, do lado de cá, podcast Conexão. Boa tarde para todos. Deus abençoe, a paz do Senhor. Estamos começando mais um podcast Conexão com mais um testemunho maravilhoso, cara. Confesso para vocês que para mim um dos mais esperados de um cara que eu admiro, um cara que eu amo, um cara que para mim é uma das referências com Cristo, um cara que me ajudou muito na minha conversão, do meu encontro, da minha conexão com Jesus e tô muito, assim, com muitas expectativas do que vai acontecer. Então é isso aí. Boa tarde a todos da Rádio Gael. Queria mandar um abraço para vocês que estão ligadinho com a gente toda sexta-feira, a partir de 5:30 da tarde, participando do podcast Conexão, sendo edificado, sendo tocado por cada testemunho de cada pessoa que nós trazemos aqui. Queremos mandar também um abraço para todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, do Movimento Conexão com Cristo, por vocês estarem aí, cara, recebendo de Deus, mas também interagindo conosco, né? Já quero pedir para que você que está assistindo esse programa, ouvindo esse podcast, cara, curte aí o vídeo, dá um like, compartilha, manda para alguém, né, que tá precisando, que eu tenho certeza que vai ser edificado ao ouvir esse testemunho, uma pessoa que tá de alguma forma sem Jesus, desviado dos caminhos do Senhor, ou até vivendo algo parecido que o irmão que nós trazemos hoje aqui para participar viveu e foi liberto através da conexão com Jesus. Então, compartilha, ative o sininho aí para ouvir outros podcasts, a notificação, beleza? E vamos que vamos para mais um podcast Conexão, iniciar o podcast Conexão, porque nós sabemos e entendemos que a melhor conexão que nós precisamos manter é com um poder superior. E não há outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus Cristo, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos que vamos, não posso esquecer de deixar um abraço em especial, os agradecimentos, na verdade, à Rádio Gael, cara, que como eu gosto antes de iniciar o programa, agradecer, fazer alguns agradecimentos, cara, essa rádio que abriu essas portas pra gente, acreditando que o testemunho de pessoas que encontraram Jesus, que se conectaram com Jesus, pode edificar, cara, e fortalecer a fé de outras pessoas. Então, a Rádio Gael disponibilizou, cara, todo o equipamento, toda a instrumentação, o espaço pra gente poder, cara, fazer esse trabalho aqui de propagação do Evangelho de Jesus. A Rádio Gael sem nos cobrar nada, sem pedir nada, apenas acreditando na palavra de Deus, na propagação do Evangelho. Então, eu quero fazer esses agradecimentos aqui à Rádio Gael e também quero te chamar para, se caso você puder, abençoar a Rádio Gael, né? Abençoar esse programa. Eu costumo falar que tem duas formas de você abençoar esse programa. O primeiro é orando por nós, orando para que esse programa alcance mais pessoas, orando para que os testemunhos que são falados aqui cheguem para quem precisa, cara, para quem tá com a sua fé esfriando, para quem precisa ouvir o que as pessoas que passam por aqui viveram com Jesus. Então, ora para que esteja esse alcance específico desse programa. Mas também você pode abençoar mandando uma oferta para ajudar a Rádio Gael, para abençoar a Rádio Gael. E eu quero deixar aqui o Pix da Rádio Gael, se caso você quiser investir nesse propósito, nesse trabalho da propagação do Evangelho através da Rádio Gael. O Pix é o 829 9143 7271. Mais uma vez, vou repetir o Pix da Rádio Gael, 829-9143-7271. Então fortalece, cara, essa rádio, abençoa essa rádio, porque tem usado todo o equipamento, cara, todo o espaço para propagar o Evangelho de Jesus. E você vai estar investindo, cara, em um lugar correto, em um lugar certo. Vai estar investindo na propagação do Evangelho. E eu quero falar também, cara, de um anúncio, né, cara, de um programa que eu quero, na verdade, fazer uma propaganda de uma loja de um rapaz que é bem conhecido da gente, que também é um trabalhador, cara, é um cara que corre atrás da sua moeda para sustentar sua família e tem uma lojinha virtual. É o irmão aqui que tá com a gente, João Paulo. Desde já eu quero deixar para ele mesmo divulgar a loja virtual dele, também falar um pouco o que ele espera desse podcast, quais são as expectativas.
E aí, João, solta a voz. Amém, amém. Boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor. Expectativa mil, primeiramente, né? Porque estamos aqui diante de um cara que é muita referência no nosso bairro, né? Nosso cotidiano. E também pela transformação, né, extraordinária do que Deus pode fazer na vida de um homem, né? Massa. E já sobre a loja, Conexão Story, Conexão Underline Story, 12 MCZ, variedades de roupa. Pera aí, irmão, fala calma aí. Tu falou tanto número aí que quem tá ouvindo não vai entender nada, não. Diga, o Instagram é... Tal, vai. Conexão Underline Story 12 MCZ. É difícil, viu, João? Não tem nome mais fácil não, o pessoal achar, bicho. Já não. Como é? Repete aí de novo. Conexão Underline Story 12 MCZ. Ah, ficou mais fácil, beleza. 12 Apóstolos MCZ de Maceió. Olha só. Amém, família. É isso aí. Quem puder, segue lá a marca do João, a loja virtual dele. Tem muita coisa lá, né, João? Tem chapéu, tem camisa de time. Vamos dar, quiser uma camisa de time. Vamos lá, né? vamos seguir lá. O que você precisar. O João, ele sempre disponibiliza muita coisa. Diz aí, João. Aí tem promoção camisa do Vasco pro irmão, viu? Ah, Aí não. e outra coisa, o João Paulo falou que se você falar, olha, eu ouvi, e outra coisa, independente do lugar que você estiver ouvindo, você pode comprar, porque é uma loja virtual, e ele pode mandar para você por e-mail também. E ele falou o seguinte, se você falar, eu ouvi o podcast Conexão na Rádio Gael, ou pelo YouTube do Movimento Conexão, ele falou que tem um desconto. Né, João? Sim, sem dúvida. Ele 10% e enviamos para todo o Brasil. Olha, desconto. Simbora. Entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos para o nosso entrevistado de hoje. Quero deixar que ele se apresente aí, fale que igreja ele é, onde ele congrega hoje, fale seu nome. Desde já, irmão, seja bem-vindo. Satisfação ter você com a gente aqui. Para mim é uma honra, Amém, cara, amém. estar aqui nessa mesa com você, na mesa com Cristo, né, meu irmão? Porque você é um cara que eu admiro muito, já admirava quando eu, antes de Cristo e agora com Jesus, cara, admiro ainda mais, né, deixar você se apresentar, e aí você já se apresenta, fala de onde você é, e já pega um pouco da sua história, cara, falando onde você nasceu, é daqui de Maceió mesmo, veio do interior, é um norueguês, veio de fora, e fala um pouco como é que foi sua infância, se foi aqui em Maceió mesmo e tal, e já entra na sua história, como é que foi esse primeiro contato com as coisas do mundo, e a gente vai no decorrer da conversa se falando. Fica à vontade, vai estar em casa. Primeiramente, né, a paz do Senhor para todos, para os amados ouvintes, uma boa tarde de salvação, né? Boa tarde, né? Uma boa noite, né? Amém. 6 horas. Isso. Quero agradecer esse convite maravilhoso aí que o nosso irmão Vieira trouxe para mim. Vai fazer uns 3 meses, né, que ele me cobra, mas o dia a dia, a correria, né? A gente sabe que é muito família, trabalho, né? Os compromissos pessoais, né? Agradecer também ao nosso irmão João Paulo aqui, né? Deu essa força aí, foi me buscar lá. Só tenho que louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui, né? Amém. Eu congrego na Assembleia de Deus Missões, lá em Riacho Doce, pastor Erisvaldo Nunes, pastor presidente, pastor local, pastor Juscelino, né? Congrego lá, fazer uns 5 a 6 anos, estou na Assembleia de Deus, residente mesmo de Riacho Doce, né? Nasci mesmo ali em Riacho Doce, tive uma infância, né? Morei em Cuiabá, morei em Bebedouro, né? Morei um bom tempo no Clima Bom. Tu é nativo do Riacho, Del? Riacho Não Doce. sabia não. Riacho Muito bom. Doce, nasci lá. E passei um bom tempo no Bebedouro, depois fui pro Clima Bom, né? Com meus 8 anos de idade, fui morar no Clima Bom, saí com 18 de lá, né? Minha mãe, minha avó... Do 8 aos 18? Sim, praticamente 10 anos, né? A minha mãe, minha avó, minha família ainda mora lá, né? Aí eu fui morar em Riacho Doce, voltei para Riacho Doce de novo. Lá também tem a parte da família do meu pai. E ali fui gostando, voltando, né? Que praticamente vivi muito no Clima Bom, intensamente. Sim. Naquele tempo a criminalidade era pesada lá, né? E ali eu fui conhecendo muitas coisas, né? Muitas vezes a gente na nossa juventude, a gente conhecendo certas amizades, né? A gente achando que é legal, né? E discoteca, Scorpio, a gente sabe, né? Scorpio, Cafofo, Reg Night. E nisso aí eu... Tu lembra disso tudo, né, Del? De tudo, né? Quando começou, né? Eu lembro de tudo. Eu já tinha esquecido, Del, desses nomes aí. Aí, Cafofo, nunca mais tinha ouvido falar. como sendo conhecido como Cafofo do Reggae, né? Aí eu andava muito, né? Comecei nessas amizades, né? Comecei a usar drogas, né? A gente começa muito, vai, né? Besteira, copo de cachaça, copo de cerveja, né? E ali eu comecei a usar a maconha. Ali eu comecei
a ver a vida escura das trevas, né? Não tinha conhecimento bíblico. A gente muitas vezes sei que muita gente, né, hoje em dia não conhece o conhecimento bíblico à luz da Bíblia, né? E eu sempre digo, né, com o mundo que eu vivi, hoje eu não julgo aqueles que estão. Jamais, quem me conhece sabe, né? Já porque eu vivi aquilo, eu sei quanto é difícil sair de um vício, de um álcool, de um vício de uma droga, de um vício de um tráfico, da prostituição, não é isso? E hoje eu vejo as pessoas abrir a voz como julgamento. É. E nós, como conhecemos a Cristo, e nós aprendemos com a palavra de Deus, que o importante é a gente ler a palavra e conhecer, né, o que é que Jesus pode fazer por nós, eu vejo que totalmente diferente. Nós temos que ajudar, né? Temos que aconselhar, dizer que aquele caminho é um caminho muito da perdição, de ilusão. Tá entendendo, Vieira? E eu conheci esse mundo de ilusão, um mundo perverso. A gente acha que é divertido, né? Uhum. Divertido, um copo de cerveja, um baseado, uma risca de cocaína, né? Diversas drogas, né? Tem esse azul agora, essa moda, né? Esse docinho. E eu vi muitos amigos, né? Próximos, outros não, perder sua vida por um copo de cerveja, por uma discussão, certo? Certa vez eu tava curtindo ali, existia um pagode ali perto da Amarelinha, no Clima Bom, e era conhecido como Kia. Hoje eu me lembro. Que é o que? O nome da rua é uma Era quebrada lá? não, era O- o pagode Ah, mesmo, entendi, né? Tinha entendi. esse Kia, negócio de pagode. Hum. Certa vez eu tava todo mundo junto, esse negócio de pagode, todo mundo junto, mesa. Eu vi o cara tirando a vida de outro na minha frente, assim. Eu olhei aqui, cara, o que é que eu tô fazendo? E ali, eu jovem ainda, mas Deus já tava trabalhando, eu sem Sim. saber. Porque a família do meu pai sempre foi evangélico, né? Sempre serviram a Deus. Uns estão afastados, mas muitos estão permanentes ainda. Era justamente isso que eu queria perguntar, Del. Tipo assim, na tua infância, tu teve esse contato com o evangelho? Tipo, como foram os teus primeiros contatos com essas coisas ligado a Jesus? Que foi justamente o que você começou a falar. Quando eu tinha praticamente, eu acho que de 12 a 10 anos, quando eu ia para casa do meu pai lá em Riacho Doce mesmo, que eu ia sair do Clima Bom para meu pai lá, a minha tia, a Fátima, ela sempre levava a gente para a escola dominical, né? Sempre levava eu e meus primos, vamos para a igreja. E ali, eu sem saber, a gente adolescente, né? Ali eu fui vendo o que era, como é que se prestava culto a Deus, né? Conheci a palavra de Deus, ali os professores, o pastor pregando. E aquilo eu guardei. E quando sempre eu fui crescendo, a juventude, eu sempre fui lá na casa do meu pai, minha família evangélica, minhas tias, meus tios, sempre pregavam, sempre ouvia louvor, né? Mas a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele é sujo, ele É. sempre nos traga para caminhos errados, tortuosos, né? E a gente sabe quando Deus ele tem uma chamada na vida do homem ou da mulher, de uma família, o inimigo ele vai investir para tirar seu foco, né? Aí nisso eu fui crescendo, mas sempre tive esse temor. Não servia, mas quando eu tinha de 10 a 12 anos, a minha tia sempre levava a gente para a escola dominical. Eu e meus primos, a gente sempre trazia essa caminhada. Mas quando a gente vai, como se diz, vai ficar taludinho, conhecendo certas amizades, tira esse foco da gente, né? Ah, vamos ali, ali tem um pagode bom, ali tem um reggae bom, ali tem isso, tem aquilo. Aí isso foi trazendo na minha juventude, na minha adolescência. Aí nisso aí, quando eu completei meus 18 anos, acabei meus estudos com 18 anos. Sério, Del? Com 18 anos, acabei meus estudos. Foi exemplar, né? Nisso aí. 18 anos, acabei meus estudos. Aí foi no tempo que eu fui morar no Riacho Doce de novo. Fui ali, eu disse, vou morar lá. Entendendo? Conheci a minha esposa que eu curto até hoje, né? 15 anos, vamos para 16 anos casados, Glória a duas Deus, filhas, cara. né? Glória a Maravilha. Deus por isso. Amém. Uma pessoa que me ajudou muito, né? Mas isso aí vamos chegar lá, né? Amém. Ele me ajudou muito, mas o período que eu passei no Clima Bom foi o período que existia a violência, era muito. Isso aí eu cresci na rua que eu morava, era muito, entendeu? A guerra entre os meninos lá que viviam no movimento do tráfico era intensa, né? E eu fui crescendo vendo isso, entendendo? Fui crescendo indo, como eu falei, para show de reggae,
balada, noiteada, Discoteca. discoteca, né? Um tempo a minha avó, eu morava com a minha avó, ela me prendia muito. Sempre ela dizia, não quero você nesse caminho, mas a gente sabe como a gente é adolescente, a gente não quer escutar nossos pais, né, nossos avós que têm mais experiência e querem tirar nossos próprios caminhos. E aí onde a gente muitas vezes quebramos a cara. Né? Quando a gente não escuta o nosso pai, e nem nossa mãe, nem sua avó, um amigo mesmo, tem um amigo mesmo verdadeiro, Foda. que ele tenta ali ajudar e dizer, rapaz, não vai por esse caminho. E muitas vezes a gente não quer escutar. A gente não quer escutar um falso amigo para levar para o mau caminho. E vocês que estão ouvindo essa rádio hoje, maravilhosa, eu digo a vocês, tente escutar os melhores amigos que levam você para um bom caminho. Né? Eu tive bons amigos. Nivaldo, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, que especialista em curso, rapaz, que tu lá na frente. Mas os falsos amigos diziam, não, rapaz, besteira, curtir a vida, jovem, né? E hoje eu passo isso para minha filha de 13 anos. Sempre digo a ela, o meu testemunho a ela, né? E sempre digo a ela. Hoje mesmo, antes de vir para aqui, eu estava conversando com ela, na garagem lá de casa, conversando com ela sobre isso mesmo. Sobre uma vida de jovem, como é que é. Eu sei que lidar com jovem não é fácil, mas que você que está escutando, você que é pai, que é mãe, você que é jovem, né, que está tentando trilhar um caminho que o seu pai não quer, escute, né? Porque eu me arrependo até hoje que não ter escutado. Porque a partir daí, quando eu saí do Clima Bom, eu trilhei um caminho que não era para trilhar, certo? Mas aí, quando eu já cheguei em Riacho Doce para morar lá com 18 anos, ali eu já estava usando droga, certo? Já estava usando droga. Já estava numa vida com a cabeça virada. E ali, quando eu cheguei no Riacho Doce, Vieira, você sabe muito bem, o tráfico imperava muito. E foi no tempo que como se diz o ditado, a pedra maldita, que Tinha é maldita chegado. mesmo, tinha chegado forte em Maceió. Entendeu? E ali, a minha esposa, ela também tem um destino muito tremendo. A minha esposa, ela, antes de eu conhecer ela também vivia no tráfico. Ela vivia no tráfico. Ela vivia com a pessoa que é envolvida no tráfico. Ela jovem, né? E certo dia um parceiro meu chegou pra mim e fez: Niva, não foi o seguinte, tem uma pessoa aí que quer botar uma mercadoria na minha mão. Só que eu não sei cortar, que era a maldita a noia, né? O crack, né? O crack. Aí eu disse, rapaz, eu tenho uma pessoa. Eu já tava se envolvendo com ela. Tem uma pessoa que faz. E pra você ver, né? Ela ensinou a gente a cortar, certo? Ensinou a gente a embalar. E nisso aí vem a avareza do dinheiro. A gente viu o dinheiro entrando. E toda a mercadoria que chegava a gente cortava. E ela já tinha ensinado, ela fez, só vou ensinar uma vez. Tua própria esposa tem ensinado. Me ensinado. Que não era ainda esposa, né? Não era esposa, Tava era só se envolvendo com ela. Ela não era minha esposa ainda, como hoje, né? Deu ali tipo um curso, né? Ali foi uma auditoria. Até hoje eu brinco com ela, né? E com o meu compadre, né? Que antigamente dizia o compadre, né? Hoje eu considero ele. Sim. Também era envolvido muito, foi com ele que eu, né? Hoje ele também serve a Deus. Ele e a família dele. Meu irmão, é coisa linda. E hoje, mas quando a gente brinca com isso, né? Quando eu e minha esposa tá junto com ele, fez, que ensinou tudo a gente aí. Mas para honra e glória de Deus, nós estamos servindo a esse Deus maravilhoso. Testemunho, né, cara? É lindo demais. Quando eu comecei, aí começamos a ganhar dinheiro, Vira. Aí a droga entrou. Foi um tempo que eu lhe conheci também lá, né? E você via lá a correria, como é que era, né? E a gente começou a ganhar dinheiro. Certo dia eu conheci outra pessoa, né? Conheci outra pessoa que chegou pra mim, cara, quer ganhar dinheiro? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar na tua mão e tu começa a ganhar dinheiro, tu vai me pagando no fiado, né? Como se diz, no fiado. E nisso aí eu fui me empolgando, ganhando dinheiro, se vestindo bem. Dinheiro fácil, né, Dan? Dinheiro fácil. Cara, você passar de manhã, à noite, à madrugada, se acordar no outro dia, tá? Com um exemplo antigamente, né? Antigamente. Que era dinheiro, né? Que era dinheiro, né? Vamos dizer, há 10 anos atrás, você acordar com 600 mil reais no bolso, sem fazer nada. Sem fazer nada. Da noite pro dia? Da noite pro dia, né? A noia, naquele tempo, as pessoas viciadas, né? Vendiam tudo, o que pegava, vendia. E a gente também, ganancioso, né? O inimigo ter burulhado a nossa mente, né? E a gente ouvia muita humilhação, cara. Os caras quando comprava, jurava até pela alma, né?
se ajoelhava aos seus pés. E aquilo ali, eu não sentia, mas eu via que ali não era para mim. Que é a humilhação que uma pessoa que ir lá lhe comprar. Bicho, me compre, por favor, me venda, não tenho dinheiro, amanhã eu te dou, se ajoelhar nos seus pés. Isso é humilhante, se ajoelhar nos pés de um homem. A Bíblia diz que nós temos que confessar, né? A Cristo se humilhar diante dele, né? Na presença dele, Sim. chorar, né? E ver outro homem se ajoelhar aos seus pés, implorar para você... Por causa fumar da droga, uma né? droga, bicho. Né? Tirar da boca do filho dele, né? Mas eu ficava pensando muito isso e dizia assim, rapaz, que situação, né? Que situação. E isso aí, Vera, foi trabalhando na minha mente, fui crescendo nisso aí. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e dinheiro vem, fama, né? Arma, mulher, né? Onde você chegava, você era bem recebido, Isso, cogitado. cogitado, todo mundo queria estar perto. É. Aí chegou fulano, chegou cicrano, Isso. aí chegou os caras, tal, né? Todo mundo montado no dinheiro, bem armado, né? Com muita fama enganosa. Isso. É uma fama enganosa, né? É verdade. É uma fama enganosa que o diabo ele bota na nossa mente um tampão Uma que máscara, se né? acha que a gente é super-herói. Mas é que não falo e digo que é uma propaganda enganosa. E eu jamais, vou repetir mais uma vez, jamais eu vou julgar quem está num mundo desse. Sim. Na prostituição, no álcool, nas drogas, né, no tráfico. Jamais, cara, jamais. E quem me conhece, ele sabe muito bem do que eu tô falando, né? E as pessoas que estão ouvindo essa rádio vai entender, porque hoje eu sirvo a Deus, mas antes eu tava nesse mundo que muitos estão hoje, né? E muitas vezes as pessoas dizem, Poderia ser você ouvindo hoje lá, né, Dão? isso, Entendi. você tá falando isso. Não, cara, é difícil. Quando a pessoa se envolve no tráfico é difícil, Uhum. tá entendendo? É difícil porque o dinheiro ele entra, a fama. O que mata hoje o homem, a mulher que se envolve no tráfico é a fama. Você chegou fulano. A avareza, o poder. Aham. Usar essa palavra, o poder Isso, enganoso, né? Isso. Do homem achar que você tá envolvido no tráfico. A fama e o poder ilude mais que o dinheiro, né, Dão? Irmão, eu posso saber que eu nem falei do dinheiro. É. É a fama e o poder. É. Você chegar num canto e dizer, chegou fulano. É. Você dá uma ordem aí, isso aí tem que acatar. Que fulano tá mandando. Tá indo? É que o diabo ele bota na mente do jovem hoje. E hoje a gente vê muito jovem perdendo a vida, né, no tráfico, numa fama. Né, eu até conversei com um jovem uns meses atrás aí. Dei um conselho a ele. Eu vi ele moleque, criança. Né, eu vejo outros jovens de lá do Riacho Doce também. Que eu vi menino. Eles viram eu no tráfico. E hoje eu, servindo a Deus, estou vendo ele no tráfico. Tá entendendo? Mas eu tive a oportunidade de conversar com eles. Conversei, aconselhei. E o bom, Vira, é que pela experiência que a gente tem desse mundão aí, escuro, eles respeitam quando a gente vai conversar. Que a gente sabe que eles sabem que a gente quer levar ele pro bom caminho. Dar um sossego à mãe. Quando eu ouvi a minha mãe dizer que não perdia a noite de sono pensando em mim. E hoje ela dizia, minha filha, hoje eu durmo tranquila. Né? Porque eu sei que você hoje não está fazendo aquilo que você fazia mais. Tá entendendo? Porque ela dizia que toda vez que acordava, quando não dormia, já pensava que eu estava no ML. Meu Morto. Deus. Tá entendendo? Mas a gente sabe que quando Deus ele tem um chamado na vida do homem e da mulher, irmão, né? Os planos de Deus ele é maravilhoso, né? Que a Bíblia diz que Deus ele confunde os loucos, né? Isso. Né? Confunde aqueles que não acreditam, Isso. né? Até, muitas vezes até a própria família mesmo, né? Não acreditam, né? Na mudança do homem e da mulher. Mas eu quero dizer que há mudança. Amém. Há mudança porque é Cristo, quando a gente abre o coração para Cristo, a mente para Cristo, ele muda a situação do homem. Ele muda. Ele muda o que eu vejo você, eu vejo João Paulo aqui, irmão. Quem era a gente? Isso. Tá entendendo? Isso. A gente vivia madrugadas, né? Por rua fora, drogados, armado. Isso. Tá entendendo? E a gente vê hoje que o que Deus fez nas nossas vidas tá fazendo e há de fazer. Entendeu? E hoje eu paro para pensar e vejo o que Deus fez para mim. E eu sempre, essa rádio aqui é uma benção, irmão, sabe por quê? Porque antigamente, quando eu vivia no tráfico, eu acordava logo cedo, né? Que eu não dormia, eu não podia ver um barulho de um cachorro, nem de uma água de esgoto descendo, que eu não dormia. Consegue dormir hoje, não? Hoje é maravilha. Parece uma pedra, a mulher disse que você até assovia quando tá dormindo. Assoviando.
Porque antigamente eu não É que nem dormia. um passarinho. É que nem um quando passarinho. É isso. Tá assoviando, você dorme. Tá tão tranquilo, né, Del? Que agora Oxe. até assobio. Eu quando acordava logo cedo, né? Eu pegava o passarinho, ia lá pra esquina lá, 6 horas da manhã. Meu Deus. Aí se drogava, né? Armado, gerência armado, com droga pra vender. Aí certa irmã, hoje a irmã Irene, a mãe do Daniel, da Dani, da Alice, esposa do irmão Hamilton, né? Ela chegava toda de manhã quando ela me encontrava, Vira. Toda de manhã. Ela dizia, Jesus te ama. Sentava do meu lado, É mesmo, Del. né? E muita gente nem queria nem estar perto de mim. Uhum. Né? Queria estar perto daquele camarada, Deus me livre. E ela sentava do meu lado. E dizia, Jesus te ama. Ela chorava. E ela dizia, um dia eu vou ver você pregando a palavra de Deus. Ela profetizava na minha vida toda de manhã. Entendendo? E também eu digo para nossos irmãos que estão ouvindo essa rádio, que nós que servimos a Deus, nós não temos que temer quem está no tráfico, quem está na prostituição, quem está no álcool. Porque eu vou dizer isso? Porque quando eu estava à noite, meus amigos na esquina vendendo droga, passava muita gente que servia a Deus. Entendeu? Pessoas evangélicas. E nem olhava para a gente. Entendeu? Quando eu estou ministrando a palavra de Deus, quando Deus me dá a oportunidade pela sua misericórdia para ministrar a palavra dele, que honra e glória é para ele, eu sempre digo isso, que as pessoas não devem temer aquele que está no mundo, porque maior que está com nós, Amém. né? Que é o Espírito Santo de Deus que está com nós, Top. tá entendendo? E as pessoas passavam pela gente, a gente era um insignificante, nem olhava, nem dava nem um boa noite. E a irmãzinha lá A sentava. irmãzinha, a velhinha, meu amigo, sentava perto de mim e dizia, Jesus te ama. Meu Deus. Jesus vai te transformar. E ela chorava que nem eu fosse um filho dela, ela chorava que nem fosse minha mãe, ela chorava do meu lado. Eu baixava a cabeça e dizia amém, irmão, só dizia isso, amém. Dizia amém, amém, e não entendia. E ali foi se passando, né? Então dizia amém, nem entendia. Não entendia, dizia amém. E naquele tempo a minha esposa, ela era católica, e eu sempre dizia a ela, um dia que eu parasse, Deus me der oportunidade, nós vamos servir a Deus, né, de corpo e alma e espírito. É que a família, né, que nós temos que ter o respeito aos católicos, né, Lógico. cada um tem suas fés, né, tem sua crença, mas eu dizia a ela, um dia vamos servir a Deus. Por que eu digo isso? Porque eu fui criado sempre ia para a igreja evangélica. Aí ela dizia, nada. Aí eu dizia, olha, um caminho é só Jesus. Olha, para você ver, eu vivia no tráfico, mas só que eu já tinha dentro de mim o que era o certo, mas eu preferia o tráfico. Entendendo? E certo dia eu levei uma arma para dentro de casa e a minha filha já tinha nascido, né? E vou contar uma coisa da minha filha aqui. Irmão, é só para quem tem fé. Entendeu? Eu levei uma arma para mim dentro da minha casa e essa arma ela já tinha feito muitas coisas erradas, né? Derramado muito sangue inocente, certo dia aí na madrugada a minha filha acordou chorando, ela tinha acho que 2 anos. Aí eu e minha esposa dormindo, a gente tinha um mosquiteiro antigamente, né? Hoje não se usa mosquiteiro, hoje é ar-condicionado, né? Hoje estamos no luxo. E No mínimo um ventiladorzinho, né? Mas... Antes era mosquiteiro, aí ela acordou chorando, agoniada. Ela só apontava que tinha algo em cima do mosquiteiro. É sério? Novinha. Ah, meu Deus. Profeta desde cedo, hein, mano? E tinha água, ela só apontava e chorava. E eu sem entender de nada. E quando eu acordei em outro dia, eu pensei, isso é a arma. Porque a gente sabe quando a gente derrama um sangue, uma pessoa pega uma arma para derramar sangue inocente, a gente sabe que carrega muita maldição, né? Muito choro. E eu conto isso com muita tristeza, mas... É muito pesado, né, né? cara? Tipo ali a carga espiritual que uma arma tá sendo usada para cometer esse tipo de situação, né? É algo macabro mesmo, e tem Isso. muita influência espiritual, né, Del? Muita, porque isso que é o terrível do tráfico. Porque você pega a fama, ganha o dinheiro, mas certo momento da vida do tráfico você vai ter que derramar sangue inocente. Uhum. Entendendo? Pela uma besteira, vai derramar. Quem sabe, quem conviveu, quem está ouvindo, sabe o que eu estou falando. Uhum. Né? Porque há 2 caminhos, a Bíblia diz que há 2 caminhos. Tem um caminho largo que leva para a perdição,
tem um caminho estreito que nós estamos vivendo hoje, caminho estreito, mas esse leva para salvação, a vida eterna, né? a vida eterna, cara, né? E nisso aí eu disse, não, eu tirei ela dentro de casa, e o da minha filha, eu fiz um voto com Deus, sem servir a Deus e servindo ao diabo, que é aquele Sem que não ter se serve a convertido nenhum. ainda. Eu disse a Deus, eu quero que, pelos meus erros, pelos meus pecados, que a minha filha nasça sadia. Minha esposa grávida. Sei que eu erro, sei que eu faço muitas coisas besteiras na minha vida. Mas eu vou pedir a ti, Deus, eu quero que a minha filha nasça desse jeito. Você já imaginou um pecador pedir a Deus do jeito que a filha quer que nasça? Que loucura, velho. Irmão, só para quem crê. É. Eu disse, eu quero que a minha filha nasça moreninha, parda. Olha o que eu disse a Deus. Que Parda. loucura, velho. Foi mesmo, né? Com Desse cabelo jeito. cachado. Olha só. Cabelo preto, cachado. E parda. E com saúde, Deus. Sem faltar um dedo. Porque se o Senhor tiver de fazer algo, arranque de mim ou não serve minha vida. Olha o que eu disse a Deus. Minha esposa grávida. Minha filha nasceu. Vou olhar minha filha. Tremia, irmão, quando eu cheguei lá. Do jeito que eu pedi a Deus, varão. Sem servir a Deus. Tá indo? Olha o chamado que Deus já tinha na minha vida e eu sem entender. Eu já conversava com e Deus. o coração de Deus como um pai, né, Deus? De ouvir, né, Eu cara? ouvi um pecador, irmão. Tá entendendo, irmão? Deus ouviu um pecador. É isso aí. Tá entendendo? E o que a gente tá aqui falando hoje, porque Deus ele pode ouvir quem tá ouvindo essa voz, uma pessoa que é pecador. Bem, cara. Entendeu? Top. E nisso aí, Vieira, foi passando, ouvi que Deus vinha fazendo grandes coisas na minha vida. E eu vi, e os tempos foi passando, aí vem as dificuldades do tráfico, corre pra cá, polícia, inimigo, né? Aham. E eu vi, quando eu tava muitas vezes só, usava droga, tava só, eu sempre conversava com Deus. E nisso aí a minha esposa se converteu. Ela se converteu primeiro do que eu. Isso. Eu evangelizei ela. É coisa tremenda. Servir a Jesus, né, Eu, Deus? sem servir a Deus, evangelizei ela. Ela aceitou Jesus e eu fiquei no tráfico ainda. Reta em vista, ela engravidou, teve a minha filha, hoje ela tá com 13 anos. Isso eu fiquei, mas quando eu tava só, Vieira, quando tinha ali aquele canto chamado Mangueira, no final da rua, né, a famosa sim. Mangueira. E ali era mais de 30 homens, 40 homens, ficava ali, né, pessoas que eram envolvidas, pessoas que não eram envolvidas. Mas quando todos saíam, eu acedia um cigarro de maconha e ficava ali. E sempre conversando com Deus, que não tava aguentando mais a vida do tráfico. Sério, Deus? Dizia ele que não tava aguentando mais, que a minha filha tinha nascido. E eu tinha feito um propósito com ele, eu tinha que cumprir. Tá entendendo? Tu tinha essa Eu consciência. tinha essa consciência, essa mentalidade. Né? Porque muitas vezes meus parceiros, né, como se diz parceiros do crime, dizia que eu tinha uma mente muito forte, que eu era um cara muito organizado naquilo que eu falava e dizia. E muita gente ia por mim. Porque tudo que eu, né, falava era o certo. Sim. Né? Fazendo o errado, mas era o certo. Uhum. Certo? E eu sempre dizia que era aquilo e eu tinha essa mente forte. Dizia, não, bicho, eu tô fazendo errado. Eu fiz um voto com Deus. Deus me deu minha filha perfeita. E o que é que eu tô fazendo? E eu senti uma solidão, varão. Senti uma solidão tremenda, né? Tremenda. E muitas vezes essa solidão eu tentava que preencher na droga, na curtição, né? Muitas vezes é a prostituição. Deixava minha família em casa. E nisso aí foi Deus trabalhando sempre na minha vida. E eu sem saber algo, o que é que verdadeiramente estava acontecendo. No caso, o Espírito Santo ali já estava ministrando, né? Ministrante e eu sem saber, porque a gente não sabe o mistério de Deus. Hoje Entendi. a gente conhece. Isso. Né? Entende que é o Espírito Santo que estava falando, constrangendo e tal, né? Isso. E nisso aí, muita gente pagando preço, né? Orando. E isso aí, a gente aí fama, e sempre a fama subindo a cabeça, né? Quanto tempo você passa, como se diz, no tráfico, né? Você vai pegando fama, vai pegando respeito, onde você chega ali no bairro, né? Bairro vizinho, chegou fucando, ciclando, né? E nisso aí eu fui pegando esse ego que o homem tem. O homem tem um ego, principalmente quem tá no tráfico, tem um ego tremendo, né? Que é o ego da soberba. Isso. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é feito de aço. A gente chega num determinado canto que a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Em festas, embaladas, assim, você entrar sem pagar. Aí chegou fulano ali. Bota pra dentro. Bota pra dentro.
Várias vezes eu cheguei em balada naquele região norte, não pagava nada, irmão. Né? Isso aí vai enchendo o ego do homem. Bebia de graça, comia Bebia de de graça. graça, irmão, né? Mulheres que você quisesse de graça, como se diz a história, né? A Isso. prostituição, né? A fama, a cerveja, a droga, não precisa pagar nada não, chegou. E nisso aí, irmão, foi entristecendo o coração de Deus, porque que o tráfico, ele, que não digo, o tráfico ele traz a fama, o poder, mas traz o derramamento de sangue, né? Mas como se diz a história que a gente vê, muitos aí, que hoje parece que a violência trupicou, Isso. drobou mais e Isso, mais, né? muito. E a gente vê a juventude morrendo, bicho, Muito cedo. muito cedo. E, né, e certo dia, quando eu gritei, certo dia, tinha um jovem que vendia droga, certo dia ele foi cometer um assalto e acabou perdendo a vida. E eu já tinha dito a ele que não era para ele cometer assalto a trabalhador, né? Porque a gente sabe, tem a consciência, pessoas que trabalhador que vem cansado do trabalho num coletivo, né? Já vem do estresse do trabalho. Eu dizia a ele, não, cara, pra gente ganhar dinheiro, ou a gente ganha dinheiro vendendo droga, ou ganha dinheiro roubando de quem tem uma caixa lotérica, né? Se tiver coragem, uma mansão, uma coisa assim, Um barão. né? Um barão, que tem muito de... Mas trabalhador, eu disse, não quero você roubando trabalhador, cara. E já tem um motorista, tem um cobrador, tem as pais de família dele. E ele passou por cima da ordem, porque outra pessoa deu ordem pra ele ir. Porque essa pessoa que deu ordem pra ele ir, ele tava devendo a ele. Mas podia ter chegado em mim, Era. resolve o problema dele, Isso. que ele tá me Me devendo, ajuda aí, né, e Ele tal. tá me devendo, eu ia pagar a dívida, certo? Mas só que ele não me escutou. E nessa noite ele foi cometer esse assalto. Eu tava com outro companheiro foi baleado, ele foi morto. Né? Aí nesse assalto, uma mulher que tava gestante perdeu um filho do Meu Deus, susto, que loucura, né? bicho. Ele acabou nesse coletivo tinha um policial, ele baleou em um policial, uma policial treinamento, a gente sabe, acabou efetuando disparo nele, aí perdeu a vida. Quando eu soube, que eu fui olhar, quando eu voltei, eu gritei no meio de todo mundo que um dia eu ia deixar o tráfico. Foi mesmo, irmão. Eu disse pros caras, eu vou deixar esse tráfico, porque pra mim já tava saturado. Porque aí eu não entendia que era o trabalhar de Deus na minha vida. Isso. Tá entendendo, Vira? Eu vou dizer outra coisa. Certo dia eu tava, pra você ver o trabalhar de Deus. Não sei se você se lembra, Vira. Teve uma festa lá no loteamento lá no Coito. Aí, a festa não sei se foi de um time da gente, não me lembro mais. E muita droga, cara, muita gente. Que você se lembra que quando a gente chegava era muita gente, o Isso. time da gente naquele tempo era muito famoso. Uhum. E eu parei no tempo. Assim, eu olhei para os quatro cantos. Pode acreditar que eu tô dizendo. Eu parei assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou para casa. Só que nisso, chegou lá um pastor, o pastor Ricardo, meu primeiro pastor, mas sua esposa missionária Lene. Ele abriu uma igreja na rua ali principal, ali perto da praça. E depois ele foi pro final da rua. E quando ele foi pro final da rua, os próprios irmãos da igreja disse, pastor, o senhor tá doido, eu abri uma igreja aqui no final dessa rua, que é um tráfico de droga, é um ponto de tráfico. E o pastor, por fé, ele disse, não, Deus mandou botar a igreja aqui, e os traficantes daqui vai se converter aqui. Que loucura, bicho. E ele meteu a cara e a coragem, porque era tremendo o final daquela rua. Era. Né? Você se Loucura. lembra muito, mas era loucura, Lembro, né, pô, Veira? lembro. Muita loucura. E ali ele abriu igreja, né? Pela misericórdia, ele abriu igreja. Ali ele começou a cultuar a Deus, começou a ganhar alma para Jesus ali. E a minha esposa... Vários eventos da igreja Você teve se ali, lembra, né? Muitos cara, eventos. lembro. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo e da esposa dele, porque foram as pessoas que abraçaram a gente ali e a comunidade ali. Foi terrível. Eu nunca vi um homem de uma humildade, né? Simplicidade. Isso. Entendeu? Porque ele ensinou, quando eu se converti lá, ele nos ensinava o seguinte, que Nivaldo e os irmãos, peça a Deus a amar o seu próximo e ter humildade. Sério. Essas duas coisas, caminhe com essas duas coisas, humildade e amor ao próximo, né? Porque lá a igreja era conhecida como a igreja, olha só, irmão, a igreja era conhecida como a igreja dos traficantes, das prostitutas. E Jesus, ele veio buscar quem? Isso aí. Tá entendendo, irmão? Forte. Tá entendendo? Isso. E ele dizia, pode falar.
É aqui, Deus me botou aqui para resgatar as prostitutas e os traficantes. Entendeu? Que E loucura. Deus fez uma grande obra ali. Fez. Acabou o tráfico ali na final da rua. Isso. Porque quando Deus chega, a luz chega, as trevas lá, Amém. Dissipada. dissipada, irmão. Entendeu? E ali, vira, aí minha esposa começou a entrar em propósito, sem eu saber. Eu vim saber quando eu se converti. Que a minha esposa começou a entrar em propósito com as irmãs e os irmãos da igreja pela minha vida. E sem eu entender nada. Sem E eu saber no nada. tráfico, madrugadas de carro, viagem, né, pousada, né, apartamento, né, viagem aqui. Um amigo nosso, que eu não vou citar o nome, mas um amigo nosso, você sabe, eu tava no clima bom, dizia, vem me buscar, ele ia. Vem me trazer, ele ia. Isso. Ele era meu motorista particular. É. Não cobrava nada, só pelo baseado. Isso. Onde eu tivesse, ele ia me buscar com a minha família. Certo? E nisso aí, a gente show, curtição, e, irmão, era muito terrível. E a tua esposa ali orando com a galera. Orando. Propósito. Propósito, orando, Que e eu loucura. sem saber de nada. Eu não sabia de nada. No mundo, vagando, uma folha seca, né? Onde o vento soprava, eu ia, Meu Deus. né? Eu ia, né? E ali, vira, quando voltar, quando aquele jovem perdeu a vida ali, eu já despertei. Despertei mais, porque foi cefado uma vida de uma pessoa que vivia lado a lado comigo. Você viu crescer, né, cara? E crescer, né? Vivia fazer coisas pra mim. Eu dizia, rapaz, hoje despertou aquilo ali, eu disse, que eu não quero mais, né? Mas eu permaneci ainda. Permaneci. Mas nesse permanecer, eu vi vida sendo cefada, amigos indo-se embora, né? Vi família chorando, tá entendendo? E eu fui vendo que aquilo não dava pra mim. E eu vi Deus trabalhando na minha vida no seguinte. Certo dia, numa roda de colegas, eu acendi um baseado. Eu acho que o baseado, ele tinha um tamanho de uma caneta, né? E grosso, né? Parecia um charuto. Uhum. Aí... Famoso murrão, né? Murrão, né? Um famoso murrão. Aí, ali na rua do Herak, ali num local lá, aí acho que tinha uns 6 a 7 caras. Eu acendi e dei o primeiro trago. Quando eu dei o primeiro trago, eu parei, aí foi rodando o baseado. Quando chegou em mim de novo, eu disse, eu quero mais não. Oxi. Pra você ver. Isso era Deus trabalhando na minha vida, eu sem saber de nada. Talvez não, certeza, né? O poder da oração. Que Isso, tá, a gente não entende o sobrenatural, uma briga espiritual que rola entre as trevas e a luz. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar em constante oração. Isso. A nossa Bíblia não é contra a carne nem contra o sangue, nem contra as potestades malignas, meu. Entendeu? E quando chegou em mim de novo, eu disse, eu não quero mais não. Todo mundo olhou pra mim. Eu disse, a partir de hoje, eu não fumo mais maconha. Foi mesmo, irmão. E trabalhando com ela. Os caras fez, você tá doido, Niva? Logo tu, hein? Logo, isso foi isso mesmo. Logo tu é doido, tu tá brincadeira. Ele disse, ó, mostra pra vocês vão fumar aqui e eu vou ficar aqui. Eles terminaram o baseado e eu não fumei. Eu disse, eu vou mostrar pra você que eu não fumo mais maconha. Agora, por quê? Quando eu chegava em casa muito drogado, muito louco, eu deixava pedra de noia, balinha de maconha. E minha filha com 2 anos, 3 anos, ela achava. Quando eu acordava, minha esposa dizia, é isso aqui que é pra tua filha? Ixi, Olha o que a tua filha achou. pesado. E eu não dizia nada, deu errado. E várias vezes, ela dizia, não tô aguentando mais. Né? Não tô aguentando mais. Tô vendo a hora você morrer, eu ficar com essa menina pra criar só. E nisso aí, eu fui, né, despertando. E eu deixei. Até quem andava do meu lado dizia, rapaz, como é que tu vai trabalhar com a erva maldita, como se diz, e tu não vai fumar? Eu não vou fumar. Né? Comecei a cheirar também pó, a trabalhar com pó, cheirar pó. Eu também disse, não vou cheirar pó mais. Né? Chegou certo momento na minha vida que eu via tanta humilhação daqueles que compravam o crack, Isso. o choradeira, madrugada, né? Pedindo pelo amor de Deus, por favor, se eu não lhe pagar, você pode mais me matar. Ah, que loucura. Tá entendendo? Meu Deus. E eu determinei na minha vida, dizer assim, eu só vou trabalhar, vender a maconha. Pó, nem crack, nem vendo mais. Sério, cara? E Deus trabalhando na minha vida, os irmãos orando. Sim. Tá entendendo? Os irmãos orando. E nisso aí, vira, eu fui
só vendendo a droga, né? Nesse dia, antes da minha convenção, uns irmãos um colega da gente, uns irmãos moleque, tem ali a ponte do Mirante, eles acharam um saco, um tabrete de cocaína, cara, jogada na ponte do Mirante. Acho uma perseguição, acho que os caras vinham na perseguição e jogou, né? Sim. Aí lá os irmãos dele, pivete, brincando, tomando banho, achou. Aí ele ligou pra mim e fez, Niva, rapaz, meus irmãos acharam uns trabetes e eu acho que é cocaína. Eles nem sabiam, eu acho que é cocaína, um pó branco. Aí eu digo, oxe, eu sei o que é cocaína. Eu disse, cadê? Ganancioso, cadê? Tá aqui em casa. Tinha uns 3 a 4 trabetes, Vieira. Aquele tempo era muito dinheiro, Vieira. Entendeu? Mais de quilo? Tem mais de quilo, não? Tinha, cara, tabete tinha 1 quilo. É mesmo. Eu sei onde é que foi. Eu fui lá no Mirante, vamos lá agora. Fui lá, procuramos no rio, não achamos mais, porque eu acho que tinha dissolvido, né, a água. Aí vamos fazer o seguinte, vamos levar pros caras virar ele, né? Isso. Pro repor de novo. E deixamos lá. Deixamos o cara virar lá pra um conhecido da gente naquela época. E nisso aí, irmão, que nesse envolvimento, o tráfico em Riacho Doce foi crescendo muito. A ganância, né, foi crescendo muito. A inveja, uma coisa que mata muito a inveja, cara. Isso, é verdade. Vendo? E o seu parceiro tá ali com você de lado a lado, querer lhe matar, como também aconteceu comigo. Tá entendendo, Vira? Eu ajudei um camarada, ajudei muito, ele preso, ajudei muito. Quando ele saiu da cadeia, ajudei ele, passando necessidade com a família. Certo dele queria me matar, por nada. Surtou. Que loucura, velho. A inveja. É. Tá entendendo? Hoje em dia eu vejo cara, muitas tipo assim, não usa. Porque, tipo assim, Del, o que eu consigo perceber, cara, da sua trajetória, é que por mais que você tivesse nesse meio aí e talvez tendo sendo influenciado pelas coisas carnais, né, ambição, ganância, desejo e tudo mais, mas você é um cara que teve sempre tipo uma cabeça no lugar, né? E não é todo mundo, cara, que se envolve nessa vida que tem a cabeça no lugar, pô. Isso, Esse cara faz qualquer coisa, faz besteira por qualquer coisa, né? E querendo ou não, quem tá nesse meio que tem uma cabeça um pouco mais consciente sempre se sai um pouco melhor. Não gasta dinheiro com besteira, consegue se levantar mais um pouco. Então, tipo, o cara ali no meio, vendo que o cara tá mais equilibrado de que. Às vezes se desperta inveja, né? Essa situação aí. Isso, e isso que despertava muitas vezes, né? Isso. Que eu quando era moleque, sempre dizia que um dia eu vou se vestir do jeito que eu quero, ter as minhas coisas do jeito que eu quero. E aonde eu achei a solução foi o tráfico, mas foi uma coisa que acabou com a minha vida. Isso. Entendendo? Por que eu digo isso? Porque eu tenho família militar e certo dia eu tenho um tio que ele é um pai pra mim. Ele me chamou, foi lá, fez, vamos ali, tinha um bar ali no Titio, no Mirante, fez, vamos ali no Titio, tomar um Guaraná. Ele me levou lá e falou assim, cara, o que é que você tá fazendo na sua vida? Entendendo? O que é que você tá destruindo a sua vida, tá se preocupando a sua mãe, sua família, a gente, tá entendendo? Mas eu vou fazer uma proposta pra você, ele disse. Você para hoje dessa vida que eu pago uma faculdade pra você. Naquele tempo a UFAO, né, Difícil, ali, a UFAO, pra você entrar na UFAO era Muito difícil, dinheiro, muito cara, dinheiro. né? Você para entrar na UFAO hoje não, hoje tem muito, na UFAO tá mais fácil, assim como se diz, mas na UFAO Vários antigamente, incentivos tem quem hoje. sabe hoje que tá ouvindo, sabe que a UFAO antigamente era pra entrar lá, hein, bicho, Isso. era tremendo. Aí ele olhou pra mim e falou, eu pago uma faculdade pra você, uma faculdade antigamente em Vieira, só quem fazia faculdade antigamente Muito era dinheiro. quem tinha dinheiro, irmão. Isso. E eu disse aí, eu só ficava calado. Ele conversou bastante comigo, mas eu não quis. Meu Deus, cara. Né? Aí hoje eu servindo a Deus, há uns 3 anos atrás, 4 anos, ele chegou pra mim e ligou pra mim e fez, Nivaldo, tu não tem faculdade não, né? Aí eu disse, eu tenho não. Ele fez, porque eu tô trabalhando com um pessoal aí que é responsável da SMTT e tá precisando de agente. Eu disse, tu não tem faculdade não, se tem não, nenhuma faculdade se tem não. Porque o SMTT, né, tem que ter uma faculdade para entrar. Tem uma formação. Uma formação, né, aquela coisa toda. Eu disse, não. Quando eu desliguei o celular, veio uma lembrança do passado. Entendi. A oportunidade. Entendi. Jogado fora. Isso. É essa a oportunidade que eu tento passar para os jovens, para os amados ouvintes, para minha família, para minhas filhas. Isso. Né? Que quem pegar a oportunidade de pessoas que querem, é por isso que eu digo, tem pessoas que querem lhe ajudar. Então fique perto e acredite nessas pessoas que querem lhe ajudar. E hoje eu sinto, hoje eu trabalho, estou com saúde, graças a Deus, mas
era pra eu ter feito mais, era pra eu ter Uhum. acreditado e aquele conselho que o meu tio me deu. Tá colhendo algumas coisas que, Hoje eu né? estaria melhor, É isso. né? Com um estudo melhor, um conhecimento melhor. Isso. Mas uma faculdade me faltou que eu não quis, porque eu queria abraçar o tráfico. Hum. Entendeu? E naquele tempo do tráfico, Vira, a fama da gente cresceu tanto naquele bairro que houve convites, né? De facções naquele tempo, quando a facção começou, né? Interagir forte, né? No Nordeste. Começou a chegar, né? Chegar, eu tive 2 convites. Eu não quis, eu e quem tava do meu lado, Uhum. eu não quis, né? 2 não quis, 3 não quis, 1 quis, 2 quis. Mas eu não quis, porque eu não aceitava certas doutrinas como eles usavam lá, Sim. né? E usam até hoje, mas eu não aceitava. Eu disse, não, eu prefiro caminhar do jeito que eu tô, Uhum. né? Pra você ver onde é que tava já a elevação da nossa fama, tá entendendo? A influência, A né, influência, o ego, que eu sempre Isso. digo, o ego, né? O ego. Do tráfico, né? Que leva o homem. Nisso aí eu fiquei com mais ego ainda. Né? Eu quem tava dizendo, então a gente tá, bicho, a gente tá abalando, né? É, Com esse dente, tá isso. abalando. Né? Vamos continuar. E nisso aí, minha esposa orando no propósito com os irmãos, né? E ela sempre fazia um convite, vamos lá, vamos apresentar nossa filha a Deus, né? Vamos apresentar, porque a gente sabe, né, que tem, cada crença tem, né? Isso. Tem pessoas que O católico batiza, né? E a gente, o né, evangélico só apresenta, né? Aí eu disse, tem uma parte da família minha, parte da minha mãe que são católicos. Vai batizar sua filha? Vamos não. batizar. Aí eu outro, dizia, vamos não, apresentar. vamos apresentar, né? Ficar essa briga, né? Mas sempre eu gostei de respeitar, tá entendendo, Sim, Vieira? Sempre, até então. hoje eu respeito, É. né? Não só nisso, Del. Você sempre foi um cara muito respeitador, mano, né? É por isso que eu creio que até até nesse ramo aí, você, de certa forma, ganhou um pouco de prestígio até pela questão do respeito, né, cara? E é muito isso aí. Uma das coisas que eu admiro muito em você é isso, cara. Né? Essa questão do respeito. Até conversando com você, a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre esse tema específico de religião, né? Mas isso aí mostra um pouco do teu caráter, pô, da tua essência, de dizer, não, até os meus irmãos católicos eu respeito, né? É, Então isso aí é de você mesmo. porque eu busquei o respeito até de jovens, de pessoas de idade, né? Mesmo Isso. no tráfico eu Aham. tinha esse respeito, porque eu sempre eu dava respeito para receber respeito, né? Isso. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem dar respeito, né? Uhum. Né? Até o jovem que era envolvido com a gente naquele tempo, era muitos, quando existia a cobrança, né? Isso. Olha, vamos cobrar de fulano, Isso. vamos dar umas pauladas na mão, Isso. né? Que o Isso. tráfico, infelizmente, você que está escutando que a sua fé tá fraca, você quer desviar ou tá afastado, quer se envolver nesse mundo do Tá tráfico, sendo iludido, tá sendo chamado pra essa iludido, vida, não né? vá, Aham. que é sem pena e sem piedade. Aham. Tá entendendo? E quando diz assim, vamos cobrar de fulano, que fulano vacilou, eu nunca cobrava. É mesmo, né? Nunca, Sério, cara? nunca cobrava. E os demais cobrava. Isso. Chinelada, tapa na cara, paulada. Tu só olhava, E eu só olhava. E certo dia um cara que, até esse cara mesmo que muitas vezes se tem uma certa inveja de mim, que eu ajudei muito, e dizia, "Oxe, por que fulano não cobra? Eu dizia, eu não cobrei nem vou cobrar. E nunca vou cobrar de um moleque desse. Um moleque desse um dia cresce. Tu falava isso? Falava não, na frente, nem de tudo, cobrei, na nem vou cobrar. reunião, da galera como se diz, dos patamar alto, né? Aham, isso. Dizia, nem cobrar, nem vou cobrar, cara. Porque esse moleque aí que faz pela gente, e também um dia esse moleque cresce. E cria uma revolta, eu não vou cobrar. E hoje, graças a Deus, né, uns estão servindo a Deus, outros não Amém. estão morando lá, outros já se foram, né, dessa vida. E eu tenho esse respeito até hoje. Hoje já estão um galalau, É. né? Me vê, né, irmão Nível, tudo bom? Mas onde chega a falar bem de mim, para honra e glória de Deus, porque eu nunca toquei. Vieira, eu nunca dei um tapa a nenhum jovem, nunca dei um tapa a nenhum drogado. E já vi muito drogado apanhar. Muito na minha frente. Entendeu? Caráter da poxa, né? Eu nunca, Caráter. nunca. E quem sabe me conhece sabe disso. Por isso que hoje eu tenho esse respeito. É. Né? Pela misericórdia, eu tenho esse respeito. Isso. Tanto pelos aqueles que eram jovens, que eram envolvidos, eram os drogados. O bairro lá, né, cara? Eu digo porque eu moro lá também, o João também. A galera lhe ama muito, né, mano? Tipo, não pela questão do envolvimento. Na Isso. verdade, é a admiração por você ter dado essa volta por cima, né, Niva? Mas justamente por isso aí, cara. Você é um cara muito amado, né? Eu sempre, quando converso com alguns caras sobre você, e é isso, cara. O respeito, né, cara? O amor justamente por conta desse caráter aí. É, cara, que mesmo antes de Cristo já se manifestava no meio, né, cara, da população lá. E isso aí é gratificante assim, porque, vira, que eu disse assim, quando a gente se dá o respeito, a gente recebe respeito. Né?
E eu sempre busquei isso, não respeitar ninguém, pai de família, não, cara. Né? Aquele que tá envolvido no tráfico, né? Nossa briga é com outras pessoas, não com o pai de família, não mexer com o pai de família, com um jovem que não tem nada a ver. Tá vendo? Eu sempre preservei isso. E teve umas situações quando eu se converti, acho que uns 3 anos, 4 anos de evangelho. E tinha pessoas que me procuravam, vira, na igreja, para resolver problemas. Você imagina, para resolver problemas Liga aí o nível, que né, os cara? caras Do que respeito, tá na linha de frente do bairro não conseguia resolver. O tráfico tá tendo um problema ali, os caras tá querendo dar um birro no cara ali. Chama o pastor ali, chama o irmão. Aí chegava pra mim e dizia pra mim, Niva, me ajude nisso aqui. Chegou muitas vezes. Aí eu, pelo que Deus já tinha trabalhado na minha vida, eu chegava em quem tava de frente do tráfico e dizia, rapaz, essa situação aqui, veja aí, rapaz, use de misericórdia. Né? Uma vez, cara, aconteceu uma com um menino lá, que eu vou citar o nome dele, e os caras fez uma reunião ali perto do moro, ali pra próxima caixa d'água. O cara chegou e disse assim, vamos matar fulano. O cara que tava de linha de frente chegou na minha casa, bateu na minha porta, fez, Nível, faz favor. Eu acho que já tava com 3 anos, 4 anos de evangelho. Rapaz, fulano, os caras ali querem matar fulano, velho. Aí eu sentei com ele, senta aqui, cara. Bicho, fulano, mãe de fulano, nascido e criado aqui. Pai de fulano, nascido e criado aqui. A família de fulano, nascido e criado aqui. Fulano a gente viu de bebê. Tá, hoje tá um moleque aí envolvido aí no tráfico. Cara, tu vai me permitir matar esse moleque? Tu sabe a consciência que vai gerar isso? Chegue lá, irmão, você não tá na linha de frente. Você tem a voz maior. Chegue lá e não. Sabe, faça o seguinte, vou lhe dar um conselho. Chegue pra ele, tá indo? Chegue pra família dele, manda ele pagar o que deve e manda ele ir embora. Já que tá essa malícia maligna no menino. E foi isso que aconteceu, vira. Já tava, pela honra tipo assim, de Deus, condenado já. Já tava, mas essa pessoa que tava ali de frente chegou até mim pra perguntar qual era o que eu podia fazer. Que loucura. Tá entendendo, vira? Por que isso? Eu não levo isso como ego. Isso, não, eu sei, tô entendendo. porque é aquilo que você dá respeito, você recebe respeito. Isso. Mesmo porque você muitas vezes está com a arma na cintura, com a fama, você querer humilhar as pessoas no bairro. Tá entendendo? Eu aprendi isso com muitos que eram antigos do tráfico. Né? Que você tem que ter respeito de você. E eu consegui isso. E eu te disse, eu sempre dizia pra minha esposa, até hoje, Vieira. Até hoje, esses dias eu conversei com a minha esposa, que chegou uma situação envolvendo um parente dela, né, de um problema aí. E ela pediu pra mim, Niva, é meu irmão, é meu parente. Eu não posso. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. É o que eu posso fazer, porque se eu se envolver, qual é o meu testemunho? Fulano tá tantos anos na presidência, mas ainda tá aquela voz, e não, já passou minha época. Né? Eu tenho respeito porque eu tô trilhando o caminho certo, né? Mas o que a gente pode fazer é orar. Tá entendendo? O que eu posso fazer é orar. E aí, isso aí tá indo, é o respeito que dá, a gente recebe. E nisso aí, quando a minha esposa começou a entrar em propósito com... O pessoal tava orando lá, né? Isso. Aí, isso tudo acontecendo, a situação rolando e o pessoal orando. Aí, quando pensa que não, vira, ela surgiu um convite, eu cheguei em casa, ela fez, hoje eu vou apresentar a nossa filha na igreja. Se você ela não for... disse isso, ela já estava marcado. Ela é determinada. Se você não for, eu não apresento nunca mais. Ela foi, ela desceu. Caramba. Desceu com a minha filha. Aí eu fiquei em casa. Fiquei no sofá e fiquei refletindo. Digo, rapaz, bicho, será mesmo, velho? Aí eu peguei esse botei uma calça e fui pra igreja. Cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo olhou pra mim, viu? Olhou pra mim, Deixa eu matar alguém aqui. Olhou pra mim, quando o pastor olhou, aí viu que era ele, regalou o olho e continuou a pregar. Eu peguei e sentei do lado da minha esposa. Fiquei, eu escutei o culto todinho. Chegou na hora de apresentar minha filha, apresentou minha filha, orou. Chegou depois do culto, todo mundo me cumprimentou e tal. Aquela cima, porque você é envolvido no tráfico, não é todo mundo. Aquele olhar e tal, né? E isso, Vieira, eu fui visitando a igreja. Visitando a igreja, eu ficava na porta da igreja, não ficava dentro da igreja. Tá entendendo? E toda vez que eu ia visitar a igreja, ficava na porta, eu não usava droga. Eu usava droga de manhã. E olha o pensamento meu já, que Deus já estava trabalhando através da oração. Eu usava droga de manhã, para noite eu estar lícido, para olhar, escutar a palavra de Deus. Limpo, cara. Isso. E ali eu comecei indo. Eu passei 3 meses visitando a igreja, só escutando. E o pastor pregar. Certo dia eu fui para a igreja e vi um pregador.
Acho que você conhece o irmão Samuel. Ele Sei. jogou até na Portuguesa, né? Chegou. Prega homem. Prega bem ele, né? Ô, irmão, ele É tem uma bênção. palavra de Deus. Eu não sei nem onde ele tá mais. Também Hoje, nunca, não. muitos anos que eu não vejo ele. Homem de Deus, Ele homem foi gente convidado boa. pra ir lá, foi, Del? Foi pra pregar lá. Tu já conhecia ele? Não conhecia Não tinha ele. jogado Nunca, bola com a não, gente? Não. Nada. Olha que interessante, né, Ele cara? não tinha. Parece que ele ali já tá tentando gostar de Riacho Doce, mas ele não tinha amizade com a gente, né? Aí ele foi pregar lá e começou a pregar. Eu lá. Começou a pregar. De repente ele apontou pra mim. Ele fez, hoje Deus ele tá. Tinha uma cova aberta para ti. Ele disse. E eu sem entender nada, né? Mas hoje Deus ele tá tampando essa cova. Aí começou a profetizar na minha vida, que Deus tem um plano na sua vida, o diabo ele quer ceifar a sua vida, né? E sobre isso, muita gente já tinha profetizado a minha esposa que o diabo já estava querendo ceifar a minha vida. E ali ele profetizou. Quando ele profetizou, ele disse com autoridade de Deus, ele disse: você hoje quer aceitar Jesus? Vieira, eu travei na mesa, na cadeira. Hoje tem uma irmã, a irmã Ana, ela mora na rua é a esposa do nosso irmão Paulinho, e do Coco. Ela tava do meu lado. Existia uma briga espiritual na minha mente, no meu ouvido. Eu ouvia. Tu ouvia, Del? Eu ouvia, varão, uma Caramba, briga que espiritual. loucura. Uma voz dizia: se levanta e vai. Outra voz dizia: e a droga que tá pra chegar? Foi aonde eu Sério? citei do pó, que o menino achou que a gente mandou os caras, né, os amigos da gente aí, Nesse meio termo, nesse né? meu termo, Ah. virar pra mandar pra gente de novo. E era Dizia- muito dinheiro, né, muito cara? dinheiro. Muito dinheiro. Dizia: tu tem 1 quilo, tu tem meio quilo de maconha em casa, tá pra chegar. Meio quilo de cocaína pra tu. Arma, Que loucura. fama, é aqui, ó. E aqui dizia: levanta, só dizia assim: levanta e vai. E aqui, o ego do homem. Vieira, de repente, não fui eu. Não fui eu. Até hoje, quando eu falo, eu me arrepio. Não fui eu. Eu se levantei, uma coisa me levantou assim, ó. A briga tava tanto espírito que me levantou. Foi tão tal que a irmã que tava do meu lado, a irmã Ana, ela disse que viu algo me levantando. Foi mesmo, cara. Entendeu? E eu não entendia. Quando eu fui, Vieira, quando eu se levantei, que eu me levantei, que fui pra frente, eu chorei que nem menino novo. O homem que andava armado. O homem que tinha poder, falso poder, Isso. respeito dentro de um bairro. Marrento, né, Del? Marrento, É. cara. Entendeu? Né? O que eu queria, tinha. E Isso. você chorar no meio de uma igreja, no meio de mundo de mulher, de homem, você chorando. Eu fulano chorando. Mas quando a gente chega na presença de Deus, não tem esse que não chora, irmão. Glória Tem a esse que se derreta na presença de Deus, quando a gente tá aos pés do Senhor. E quando Deus quer, Ele quebra todas as correntes ali. Quebrou todas as correntes malignas da minha vida. Amém. Eu chorei. E disse: eu quero Jesus. Porque eu forte, mesmo cara. não tava suportando mais. Quando eu disse a você, quando eu usava droga só, que refletia só, eu vi o vazio que estava dentro do meu coração. Né? E o vazio, quando tentava preencher, era em baladas, em amigos, falsos amigos. Eu acho que tudo isso foi foi colocado pra fora ali Isso. naquela hora, né, Del? Isso aí, quando ali eu aceitei Jesus, cara, e foi uma felicidade na igreja. Imagina. Entende? Quando eu saí da igreja, vira, não tava chovendo. Não tava chovendo. Quando eu saí da igreja, quando os irmãos saíram da igreja, a briga foi tão espiritual. Quando eu saí da Isso. igreja, começou a sair, dar relâmpago bem forte. E Caramba, raio. Que loucura, bicho. Raio relâmpago. Porque a Bíblia diz o quê? Quando um se converte, A festa. a festa é no céu, cara. É. Entendeu? Por que a festa é no céu? Porque é uma alma. É. E no mundo que eu vivia, a briga espiritual tava demais. Porque o Aham. diabo ele queria ceifar a minha vida. Isso. Entendeu? E eu tinha em casa meio quilo de pó, meio quilo de maconha em casa. Uhum. Fora as balinhas de maconha, de Aham. tudo. Arma e dinheiro. Fora o que tinha pra E receber. tinha para receber. Tá entendendo? Quando eu cheguei, quando eu saí da igreja, que tinha ali o negocinho, o churrasquinho do Kiko Bonner, que eu Aham. fiquei ali. Aí chegou a irmã Ana e o irmão Marco. Você tem roupa de crente? Eu disse: tenho não. Falei: amanhã eu vou no comércio, eu vou comprar roupa de crente para você. E ela não foi. No outro dia eu dei. Porque hoje Só eu as me- peças, hein, Del? eu dei, mas era por eu ter jogado, né? Mas a gente não tinha conhecimento, né, Veira? Eu dei o que eu tinha de droga, eu dei o que eu tinha de arma, eu dei o que eu tinha de dinheiro, Meu dei Deus, tudo. cara, que loucura. Perdoei quem tava me devendo. No outro dia, porque a Bíblia, a gente que se converte de verdade, no Uhum. outro dia a gente já É um muda novo tudo. nascimento, É o novo né, Del? nascimento, a gente, o novo homem. É. As roupas que eu tinha, bermuda de marca, camisa de marca, ponchete, tudo que eu tinha Deu de marca, eu tudo. dei tudo, cara. Meu Deus, cara. Eu dei tudo. Eu dei tudo. Sacrificou tudo, hein, Del? Tudo, varão.
porque ali foi um renascimento de verdade. Glória a Deus, cara. Entendendo? Muito forte. Porque quando a gente entra pra brincar, você vai brincar. Mas quando É. você quer algo sério com Deus, porque você não tá aguentando mais, Uhum. no vazio que tá no seu coração, você quer criar sua filha, quer brincar com a sua família, você muda, cara. E eu mudei. E no outro dia a irmã chegou na minha porta, o que ela prometeu, ela chegou na minha porta aqui, calça e camisa. Aí no meu pensamento, e como é que eu vou ganhar dinheiro pra trabalhar? E agora? Imagino. É. A briga, olha a briga. Acostumado a viver daquele Pô, jeito, irmão, né, velho? dinheiro todo instante e toda hora chegando na minha mão. Todo instante a fama. Aí eu digo, rapaz, aí quando hoje tem um posto de saúde no Riacho Doce lá aí, Aham. foi a fundação do posto. Aí o cara arrumou pra mim. Eu comecei na fundação, cavar buraco. Agora Foi imagine, Misericórdia. 6 anos no tráfico, 6 anos no tráfico, comendo e dormindo, ganhando dinheiro fácil. Ir pra fundação de um posto, Primeiro prego, né? cavar buraco, irmão. Tá entendendo? Cavar buraco. Prova, Aí, prova, né? prova. Prova. E muitos diziam, cheguei uma certa vez assim, 2 pessoas chegou pra mim e fez, eu não dou um mês na minha cara, eu não Imagina. dou um mês a você, cara. Não aguenta não. Tu, acostumado, porque fama, né? Tu acostumado com o dinheiro, roupa boa, Tudo que quisia. tudo que eu queria, eu é. tinha. Tu, eu não dou um mês a tu, cara. E hoje, eu vou citar o nome dele, do Danilo Resenheiro, Aham. ele chega perto de mim e chega e fala, rapaz, velho, até hoje eu me lembro, Nível, aquilo que eu te disse, cara. Ó, isso faz 9 anos, é o que ele se lembra, viu? Meu 9 anos Deus. que ele me disse. Eu disse Porque realmente ele não acreditava, ele não né? acreditava. É. Ele fez, bicho, Só Deus, pô. eu te disse que tu não dava um mês a tu, cara. Tu hoje tá quantos anos eu quando eu digo, tu vou pra 10? Eu falei, rapaz, bicho. Meu irmão, que transformação, É. velho. Ele aí é onde ele chega assim, é isso que eu quero, Nível, mudar. Eu quero ter essa Aí. mudança da minha vida, cara. Né? De droga, de tudo, cara. Eu quero isso. Aí, poxa, bicho, tu mudou, cara. Né? E hoje é gratificante ver que as pessoas chegam de rapaz, que mudança. É. Sim, aí eu comecei na fundação. Ah, Quando eu comecei na fundação, depois eu fui trabalhar na grota a grota do Rafael, na fundação de uma casa, cavar buraco. E nessa cavação tinha as paradas-pipa do Vieira. Quando o picareta batia, voltava, mano. Bicho, a minha mão imagina, estourou tudo, ainda. estourou tudo, né? Mas sabe o que me dava força Só quando contava dinheiro, né? quando tava dinheiro, sabe o que me dava força quando eu chegava em casa, cara? A minha esposa e minha filha me davam muita força, entendeu? E certo dia eu trabalhando na grota do Rafael, aí passou uma menina que foi ex-namorada do meu primo do Lalo, a Miriam. Ela falou, parou, quando ela me viu, ela parou. Eu falei, oxi, Niva, tu aqui? Tu tá fazendo o que aqui? Eu tô trabalhando aqui. Ela fez, tu trabalhando? Tá entendendo, cara? Tu trabalhando, tu, Niva? Eu não acredito, não. Eu tô acreditando, assim, eu tô acreditando porque eu tô vendo com meus olhos. É. Porque se outra pessoa me dissesse, eu não acreditava. Imagina. Eu trabalhando lá, irmão. Entendeu? E isso aí, Deus foi trabalhando, Vieira. Não tinha expectativa de nada. Deus foi trabalhando. Eu comecei a congregar lá na igreja no final da rua. Aham. Tá entendendo? Ali eu fui tendo a oportunidade de ter o pastor Ricardo, né? Um homem que eu aprendi muito. Foi me dando a oportunidade de auxiliar. Fui aprendendo com ele. A minha primeira pregação, ele chegou pra mim e fez assim, entrou em propósito assim, você vai pregar. De uns meses já na igreja, né? Eu comecei a buscar a Deus, ele foi me ensinando. Meu pai também foi me ensinando, os irmãos dentro da Assembleia de Deus foi me ensinando muitas coisas. Que é bom você estar perto de pessoas que gostam do ensino da Boa. palavra. Boa, Del. E que você é novo convertido, Uhum. fique perto de pessoas Isso. que tem o instrumento que é a palavra, de ensinar. Isso. Que você vai aprender muito, cara. Não fique perto de pessoas que é tribulento. Só away, só não, away. só away, não. Fique perto de pessoas boas que levam você para um caminho bom e ensinem você a palavra. Edificação. Edificação. E só fiquei perto de pessoas assim. E aí você foi aprendendo, cara. E por que eu falo muito do pastor Ricardo? Que ele é um cara, ele foi um cara que as pessoas hoje, Vieira, ele disse que fora uma vez uma pessoa lá no Vegel, que a perna do cara era só ferida. E os irmãos não queriam tocar. Isso. Ele fez assim, ele pegou um óleo ungido e orou. Pegou na perna. Pegou na perna, cheia de ferida e orou, fedendo a perna da mulher, fedendo. Foi de uma mulher, foi do homem. Ele disse que orou. Ele disse que quando foi com uma semana, para honra e glória a Deus, a perna da mulher estava sarada, daquela pessoa, sarada. Aí isso foi aprendendo, a humildade. Isso. Ele abraçava uma pessoa bêbada na rua, ele abraçava o drogado, ele abraçava o traficante que estava no traficante que ficou. Né? Ele abraçava a prostituta, ele abraçava o homossexual. Você estava vendo, ele deu uma palavra ao homossexual na ponte. O homossexual questionou porque as pessoas julgavam ele e tal, e eu ali perto. Ele fez, vou lhe dizer uma coisa, certo dia Jesus passando perto do Rio Jordão, estava ali João Batista com os discípulos.
E olhou para Jesus e disse, verdadeiramente está aí, ó. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus passando. Aí ali começou a virar, nessa pequena versículo. Tu lembra disso, né, Del? Oxi, quando É. nesse pequeno versículo tá ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele leu isso pro homem sexual. Cara, o cara se derreteu em lágrimas. Ele abraçou o cara. Eita. Isso aí a gente tem que perder esse preconceito de pessoas, tá entendendo? Boa, Que Del. é fulano, Boa. homossexual, uma mulher, né, Isso. lésbica, fulano é idólatra, espírita. Não, cara, abrace, forte, que pregue, tá entendendo? Eu sou sembreano, pregue. Tem pessoas que são arrogantes, né, e isso. certas denominações, mas não, irmão, tira esse ego. A gente tem que trazer essas pessoas para conhecer a Cristo. Isso eu aprendi dele. Tá entendendo, velho? Eu aprendi com isso. Ele disse, cara, esse pastor, isso é diferente, cara. Esse cara é diferente. Tá entendendo? A gente ia para as grotas ali, que você sabe, ali, a grota do rato ali, pregar com pessoas humildes. Não é qualquer um que quer ir, não. Quer né? não, É. cara. A igreja lá, por isso que eu falei no começo da nossa entrevista, que era a igreja conhecida como igreja dos traficantes da Isso. prostituta, porque a gente abraçava as pessoas saíam transformadas. E ali, para você ver, Vira, hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um automóvel, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, consegui construir minha casa, que era um sonho meu da minha esposa, que eu no tráfico ganhava dinheiro, eu não construí, que é um dinheiro sujo, maldito, Isso. tá entendendo? Isso, dinheiro de sangue, se chama dinheiro de sangue, Muito dinheiro e pouca conquista, né, Del? Isso. E ele que me deu a primeira moto, cara, Foi mesmo, cara. pastor Ricardo. Ele me deu a primeira moto, que é aquela Dafra. Aquela Dafra que parece que é a moto do renegado. Né, que se chamava Música Branca, que ninguém queria, né? Nem queria. Dessa moto aí, olha a iniciativa que ele me deu. Dessa moto aí, a minha avó me pagou a minha habilitação. Dessa moto, eu troquei numa Jet. Né? E fui evoluindo. Mas quem me deu a iniciativa primeiro? O primeiro pastor. passo, Foi ele, cara. Acreditou, Ele me né? abençoou, cara. Ele me pediu. Depois eu comecei a trabalhar com ele em montagem de móvel, que ele monta móvel. E fui aprendendo muita coisa com ele, cara. Ele me dando a oportunidade. Entendeu? E isso aí passou os tempos, aí a igreja lá fechou, ele, Sim. né? Foi pra lá onde ele morava de novo. Aí foi um tempo que eu entrei na Assembleia de Deus. E hoje pra honra e glória a Deus, tô lá. Acho que vou pra 5 anos lá. Também aprendi muitas coisas, né? 10 anos de conversão, né, Del? E 5 anos lá na Assembleia. Glória a Deus, cara. O Nivaldo, eu chamo o irmão de Del, porque o Nivaldo de Del, porque os caras que eram mais próximos, né, Del? Eu sempre chamava de Del. Por que Del? Rapaz, porque vou dizer. Ah, Vou dizer. Pode ser, Del? Vou dizer. Se for negócio de pão, deixa quieto. Não. Foi dizer, o que antigamente, quando eu tava conhecendo a minha esposa, que eu tava no tráfico ainda, eu madrugava, namorando com ela nos Diregal. E ali existia um vigia de rua, chamado de Del. Eu lembro dele. Lembra dele? Lembro. Aí os caras da resenha, né, da resenha da turma, entendi. diziam, o Del aí, é o homem que madruga pra namorar. Entendi. E Del, por Ficou. causa do vigia. Porque o vigia, ele não dormia, não era vigia. Ele era só jornal, o Riacho Doce todo. Os caras. Né? E a gente dizia, ó, não mexa com ele não. Não. A gente dava a voz, não mexa não. Ele ficava ganhando o dinheiro do pão dele aí. Ficar pitando a noite toda. Tá ganhando o dinheirinho dele aí. E aí isso aí pegou. Entendi. Aí os caras começaram a me chamar de Del, de Niva, de Del. Aí isso pegou, mas. Né? E hoje ele não tá no nosso meio também, né? Ele faleceu, né? Sim. Né? Tiraram a vida dele no interior onde ele tava aí. Entendi. Mas isso aí foi o apelido. Entendi, Del. Glória a Deus. É o Del Vigia, né? E aí, cara, muitas almas foram convertidas ali naquele lugar, cara. Eu acho que, com certeza, né, Del, através do seu evangelismo, mas também do que Deus fez na sua vida, né? Eu vi muitos caras, cara. Eu, inclusive, fui muitas vezes lá na igreja, você sempre me convidava, né, cara? Eu lembro que um dia eu tava muito doido, cara. Quase 10 anos atrás, chapado na esquina, usando droga, bebendo. E aí passou mais um neném, eu não esqueço disso. E aí vocês começaram a falar de Jesus pra mim, cara. E como você falou, né, Del, eu sempre tive muito respeito, porque você dava respeito. E eu parei pra escutar e fiquei ouvindo. Eu sei que Deus falou muito, cara, comigo ali naquele dia. Eu nunca esqueço, não me lembro o específico que foi falado, mas Deus falou muito comigo, cara, naquele dia. E eu vi muitas pessoas se converterem, cara, naquela igreja, através da sua vida. Eu vi verdadeiramente. Vou falar um negócio pra você, João. E pra você, Nivaldo. Eu vejo muitas pessoas, velho, falar de avivamento. Avivamento disso, avivamento daqui. Vai vir um avivamento, todo mundo se converter de uma vez. Mas eu vi um avivamento acontecer ali naquele lugar, cara. Eu vi a presença de Jesus ser manifestada naquele lugar e salvar muitas vidas, cara. Muitos caras que nem pisavam pé numa igreja, começaram a ir naquela igreja ali. E muitos caras que eu nunca imaginei se converter, aceitar Jesus, eu vi aceitar Jesus naquela igreja ali. Mas é isso aí, Del. Estamos se encaminhando para o final. Cara,
Incrível, incrível a obra de Jesus, incrível o que Deus faz na vida de um homem quando ele se rende, quando Deus ele tem uma promessa, tem um propósito na vida de alguém. Tô aqui muito edificado, impactado com o testemunho. Pouca coisa eu sabia, né, da caminhada da gente sempre caminhou, andou um pouco junto, mas não tão próximo, mas a gente sempre mora no mesmo bairro e a gente já curtiu junto e tudo mais, mas não sabia um pouco mais do testemunho. Tô saindo daqui edificado. Glória a Deus para sua vida. E eu queria fazer uma última pergunta, Del, pra gente poder encerrar, que se tiver um Del, não um vigia Del, né, mas um Del do Nivaldo do tráfico, né, nessa vida hoje, cara, né, algum jovem que você possa falar, ou se hoje, se um Nivaldo escutar essa entrevista aqui, esse programa, o que você diria para ele? Se você pudesse falar para você naquele tempo hoje, para falar que tem esperança, que qual é o caminho, o que você diria para você mesmo nesse tempo, Del? Rapaz, Vieira, vejando um ganchozinho que você falou, o nosso testemunho, cara, é tremendo. Eu olho pra você, olho pro João Paulo aqui também. Momentos que a gente viveu de madrugadas, né? De madrugada, de droga, de loucura. E quando eu se converti, quando a gente se conversava, quando eu topava você, e eu via que Deus ele ia fazer grandes coisas ali através da minha vida. Isso. Né? E eu creio que ainda vai fazer mais, que muitas vezes a Amém. gente, né, dá aquela fraqueza, né, que a gente é ser humano, Uhum. mas Deus, ele levanta-se, não. Certo, rapidinho, eu vou dizer Fica à só vontade. pro jovem, vou Ah. dizer assim pro jovem. Certo dia, a gente porque a gente cria muitos inimigos no tráfico, né? E certa pessoa um dia disse que um dia me topasse me matava. Tinha 5 na lista dele, e um desses 5 era eu. E quando eu se converti a Deus, ele estava, né, no sistema prisional. E eu sempre orava por ele, varão. Ore pelos seus inimigos, Glória aqueles a que Deus. querem tirar a sua vida. Top. Eu sempre orava por ele e sempre dizia a Deus. Eu sempre fui um cara que sempre orei a Deus e dizia: Deus, questionava a Deus. Não admito, mas seja feita a tua vontade. Sempre a vontade de Deus, né? Isso. E eu dizia a Deus que eu não admitia perder minha vida para essa certa pessoa, porque eu servia a ele e essa pessoa não servia. Mas eu queria que o Senhor salvasse essa pessoa, Deus. E certo dia ele ganhou a liberdade, rolou uma situação no bairro. Eu vinha tinha acabado o ensaio dos varões na igreja. Deu uma chuvada, eu saí da igreja 10h30. Os irmãos Tarde. todos, tarde. Aí quando eu subi a rampa, eu vi uma pessoa armada. Quando eu disse a polícia, quando eu cheguei mais perto da moto, clareou, era um cara. Eu parei, quando eu parei, eu saí desse bicho, deixa eu passar, eu vim da igreja agora. Quando eu passei, né, o primeiro cara, ele passa aí. Quando eu cheguei mais na frente, pra quebrar de novo assim, uma rampa assim, tava essa pessoa que um dia disse que ia tirar minha vida, mas outro cara. Quando eu olhei, veio logo o psicológico. Vou morrer agora. Quando disse que eu vou morrer agora, quando eu passei, aí ele tocou na minha, quando eu passei, que ele tocou nas minhas costas, fez, pode passar. Eu passei, quando eu drobei aqui de novo a moto, eu só esperei o tiro. Foi mesmo, irmão. Só esperei o tiro, só esperei. A minha fé, né? Tinha quanto tempo de convertido já? Del? Hoje eu tava com, hoje eu vou pra Deus, eu tava com, ia indo pra 9. Sério, cara? Há pouco tempo, vamos dizer, um ano e meio atrás, isso. Aham. Quando eu passei, eu disse, Deus, eu vou levar um tiro agora. E nesse mesmo dia, meu sogro tinha feito a rampinha da minha moto pra minha garagem. Aí deu uma chuvada, e quando eu cheguei perto, ele tava botando a lona. Eu parei a moto e disse a ele, ó, vai subir uns cabos aí armados, não se preocupe. O que acontecer aqui, não se preocupe. Né? Eu comecei a ajudar ele, quando ele passou, o cara falou comigo, boa noite, boa noite. E ele passou, quando ele passou, ele parou. Aí quando ele parou, ele falou, olha, assim, né? Falou de outra pessoa, né? No final de tudo, ele disse, não tenho nada contra você não. Siga a sua vida, você e fulano. Fique em paz, siga a sua caminhada. Porque o nosso testemunho, ele conta muito. Tá entendendo? E as pessoas observam Isso. nosso testemunho. Aham. Tá entendendo? E quando eu olhei assim, eu digo, Deus, o Senhor é fiel. Quando depois de uma semana, Vieira, eu tava na igreja, um irmão saiu em mistério e veio me entregar algo no meu ouvido. Quem tava do meu lado ouviu, os irmãos. E o que ele falou aconteceu. Ele disse, o diabo preparou uma emboscada para ti em um beco.
E aonde eu passei? Em um beco, Vieira. Isso. Ele ia acabar com a tua vida. Mas Deus tampou a boca do leão por amor de ti. Porque Deus, ele precisa de ti para tu levar a palavra dele nesse lugar. E pela tua vida, Deus há de fazer uma obra para salvar vidas. Amém. Aquilo foi tão edificante para mim. Porque eu orava pelaquela pessoa que queria ter a minha vida. Uhum. E Deus confirmou ao mesmo tempo que ele era comigo. É o que eu quero dizer para o jovem nesse início de noite. Quero dizer, cara, que se você quer trilhar esse caminho do tráfico, eu te dou um conselho. Antes de trilhar, se você receber algum convite que você vai ganhar dinheiro, você vai andar de carro, vai ganhar moto, arma, fama, eu peço que você primeiro pense em você mesmo e pense nos seus pais. Por que eu digo isso? Porque abaixo de Deus, Vieira, nós temos um pai e uma mãe. Abaixo de Deus, temos um pai e uma mãe que chora por nós. Né? Que criou nós com muito esforço. Tá entendendo? Quando um pai e uma mãe vêm repreender um filho, é pro bem. Quando Deus repreende um servo dele, é pro bem. Tá entendendo? A repreensão é pro bem. Porque aquele que passa a mão na cabeça não é pro bem. A repreensão é pro bem. Quando vem de parte de Deus, quando vem de um pai e uma mãe. Porque muitas vezes você pode ter a oportunidade, você que está ouvindo, pode ter a oportunidade que eu tive. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou de pé, Vieira. Eu estou de pé pela misericórdia, porque Deus ele tem um plano na minha vida. Amém. Tá entendendo? E você jovem, você mulher, você um homem já adulto, uma mulher já adulta, que quer trilhar esse caminho, eu peço a você que primeiramente se analise. Escuta o que foi dito aqui, a palavra que foi proclamada aqui. Se você recebeu um convite de um amigo, de um parente, de um vizinho, de ouvir a palavra de Deus, vá, porque Deus ele vai falar contigo. Amém. Porque quando você recebe o convite é porque Deus ele tem algo com você, certo? E Deus ele nos trouxe aqui nessa terra, nos deu essa oportunidade para a gente servir e louvar Ele. Amém. Né? Porque eu sempre digo, se eu soubesse que servir a Deus é maravilhoso, já tinha servido há muito tempo, Amém, cara. Glória a Deus, Não é por riqueza, por nada, porque eu não sou rico. Isso. Nós acordamos 5 horas da manhã, rodamos, lutamos, em cima da moto, você num carro. A gente não é rico. Não é pelas conquistas, né? Não. A nossa maior riqueza é nós termos a presença de Deus na nossa vida, cara. Plenitude de vida, né, Oxe, irmão? você ter a paz de dormir, vida. você se levantar, você ver sua família, tomar um café com a sua família, cara. Isso é riqueza, Isso é riqueza. E você que tá ouvindo, isso é a riqueza, cara. Tá entendendo? Você que tá ouvindo isso é a riqueza. Então, não perca um tempo com essa baboseira de baladas, cara. Massa. Entendeu? De balada, se reúna com a sua família, tome um café com a sua família, né? Quer curtir vai vir aí a quaresma, né? O peixe, se reúna com a sua família. É isso. Entendeu? O bom é você estar perto de pessoas que levam você para um bom caminho, principalmente sua família, cara. Entendeu? Se reúna com pessoas boas, né? Você vai ouvir coisas boas. Então, é um conselho que eu dou. Entrega o seu caminho ao Senhor. Amém. É o melhor caminho, certo? O resto é só blá, blá, blá. O resto é só mimimi. Né? Não tô falando aqui com hipocrisia, querendo ser melhor do que ninguém, cara. É a realidade. Eu não posso fugir da realidade. Viveu, né, cara? Eu vivi isso. Eu vivi isso, cara. Eu vivi o tráfico, eu vivi a fama, eu vivi a droga, eu vivi tudo. Não é teoria, não. E hoje duas pessoas, pra gente acabar, duas pessoas já professoras na minha vida disse que o diabo, ele só tá esperando eu tropeçar fora. É mesmo? Tropeçar fora pra cefar minha vida. Por quê? Eu tô no caminho certo, Vieira. É isso aí. Não pode tocar. O diabo, quando ele vem, tá nessa agitação pra tirar você, porque você tá no caminho certo, cara. Eu vou pra 10 anos servindo a Deus, cara. E é uma maravilha. Tá entendendo? Então sirva a Deus, cara. Vai, entregue seu caminho a Jesus. Você vai ver a paz que você vai encontrar na sua alma. Aleluia. Você vai ver a paz que eu tenho hoje. Amém. Tá entendendo? E a minha família tem hoje. Isso. Eu sempre digo a Deus, Deus, se for de um dia eu voltar pro mundo, o Senhor serve minha vida e me leve. Antes que isso aconteça. Porque, né, porque eu não quero voltar para onde eu vim, eu vou se lambuzar de novo. Eu conheço tudo do tráfico. Eu conheço tudo do mundão. Tudo que eu já provei, eu vou provar de novo. Pra quê? Se eu conheço. Eu prefiro ficar na paz de Deus. E conhece tudo de Cristo, né, cara? Diferença, né? Cara. Então, é essa mensagem que eu trago para vocês, mas ouvindo, você que está com a fé fraca, irmão, renove sua fé hoje. Amém. Né? Dobre seu joelho. Amém. Confesse a Deus. Isso. Né? O melhor amigo de você confessar os seus pecados, os seus erros é Deus. Jesus, é isso aí. Dobre seu joelho, não é um amigo, não, é Jesus. Isso. Que ele vai renovar sua fé. Amém, cara.
Não perda seu foco. Tá entendendo? Não perda seu foco. Acredite. Entendeu? Aqui nós temos de passagem. Essa pele aqui, ó, isso aqui se acaba, né? Mas nossa alma vai estar com Cristo lá na Aleluia. eternidade, né? Isso aí. Vai estar no Cristo, Glória a com Cristo na Deus, eternidade. amém, Então, meu irmão. é isso que eu agradeço, Vieira, essa Amém. oportunidade. Oxe, cara, Né? A glória você, o Deus. João Paulo, Nós a que todos, né? agradece. Que tá patrocinando aí, Bom né? demais. Nessa rádio maravilhosa. Isso, Eu sempre tô lá no YouTube, né? Escutando os testemunhos, de vez em quando, né? Dou lá minha curtida. É maravilhoso, Vieira, Amém. essa iniciativa que você teve, cara. Amém, cara. Você é um cara também, Vieira, eu Amém. gosto de deixar aqui muitas pessoas, cara. Amém, Você não cara. imagina, porque eu não digo a você. É. Mas muitas pessoas chegam pra mim, rapaz, cadê o Vieira? Hum. Eu vejo o Vieira aí, velho, no Instagram, tá? Rapaz, que transformação, cara. Hoje eu falei com um cara assim, com um gordinho, Tantos. Você lembra dele, o gordinho? O Tantos. Tantos? Lembra? Lembro. Aí se eu vou lá no Foi lá em podcast- casa do Bom Parto e Ô, tudo. Ele foi. Ele contou. Ele conta tudo. Ele conhece Conta muita pessoa ali É, também. é. Aí ele vem É assim, irmão ali. É "Ô, gente boa, bicho." é topado. Ele Manda um fez- abraço pra ele, Dão. Aí ele disse, se eu vou lá no podcast do Vieira lá, cara. Ele fez, do Vieira. Rapaz, nível, velho. O Vieira tá firme mesmo. Se tá, pô. Vieira é bom irmão. Falei, bicho, velho. Manda um abraço pra ele, velho. Amém, cara. Que maravilhoso, velho. Quem era aquele cara? É. Ele disse, quem era aquele cara? E várias pessoas chegam pra mim e dizem, Vieira. Amém, Dão. Quem era o Vieira, bicho? O cara que vivia loucão aí e tal. Esse bicho, o Vieira hoje tá com outra mente. Entendendo? O cara, ele é o mesmo. Isso. Mas a mente dele tá diferente, porque é a mente de Cristo, cara. Isso, amém. Né? Mas o cara é humilde, sempre prestativo, que é o mesmo Vieira. Isso. Né? Mas a vida dele agora tá corrida, mas é um cara humilde, simples. Muitas pessoas Vieira. Amém. Quando a pessoa comentar no meu WhatsApp, conversar comigo, falar sobre você, eu vou mandar pra você, pra dizer que ele Não, é um eu nível, né? acredito em você, Tá entendendo? Dão. Sempre os caras falam, cara. Amém, cara. Sempre, vai. Amém. Rapaz, que mudança radical do Vieira. Glória a Entendendo? Deus, Então cara. eu agradeço essa oportunidade. Amém, Se, Dão. né, quando eu tiver aqui outra vez, eu posso. Isso. Pode contar comigo, né? Amém. Trazer uma palavra Com aqui. certeza. E nós estamos aqui, não Amém. viram? Só tenho Quero- que agradecer. Quero tirar um dia pra você vir com a sua esposa aqui. Vamos fazer uma entrevista em Sim. casal, porque as nossas esposas dela, elas sabem mais o nosso testemunho do que a gente. Cê Fala, tá- nem fale, Não é Vieira. isso? Então a gente tá organizando, né, João? Pra Vamos fazer lá. um testemunho com as esposas, trazer a Andressa aqui também, Vamos pra gente lá, trocar mano. esse papo em casal, pra elas dizerem, né, cara, o que elas passaram também, pra edificar umas esposas que tá lutando por suas esposas aí, né? Isso. né, Léo? A minha esposa passou quase, vou dizer aqui para as esposas aí que tem o marido no álcool, Aham. nas drogas, no tráfico, né? Que ela passou quase, vou dizer a você, Vieira, ela passou quase 5 a 6 anos lutando comigo, cara. Orando por mim. E não desistiu de mim. Diga aí. Então, você que tá ouvindo, não desista do seu filho, não desista da sua esposa, não desista do seu marido, não desista da sua família, cara. Continue orando. Deus ele vai fazer. Deus faz. Porque Deus ele não é Deus de mentira, é Deus de verdade, que faz acontecer, né? Ele é o dono do Glória a Deus. universo, É né? isso aí. Né? Então acredite, É. acredite. Só isso que eu tenho que dizer, viu? Quantos anos ela, tipo assim, hoje vocês estão bem, Del, depois dessa peleja de 5 anos, 6 ali lutando por tu? A gente tá junto? Não. Depois que passou essa guerra aí, ela orando, lutando por você, depois de. A gente tá, eu acho que uns 9 anos de vida. Bem. Bem. Amém. Glória a Deus, cara. Oxe. E hoje dorme e até subia, né, Del? De rapaz, quem era tu? É direto comigo, ia tirar onda mesmo, que ela gosta de resenha, né? É. De rapaz, quem era tu, que Glória não a dormia. Deus, que Hoje em dia bênção. tu tem a sorvete dormindo. Maravilha. É isso aí, galera. Queria agradecer, cara. Eu sabia, tinha certeza, cara, que o papo com esse irmão aí seria muito bom, muito edificante. E a minha oração é para que essa conversa, esse testemunho, esse podcast chegue em pessoas específicas, cara, porque assim como o irmão Nivaldo, assim como eu, assim como o João, passamos por situações bem difíceis no mundão. A nossa oração é para que você, cara, chegue a esse ponto, chegue a esse momento de conhecer esse Cristo, de ter essa conexão com Jesus que transforma a vida, cara, que faz isso aí que a gente acabou de ouvir. Porque não existe vida melhor, cara, do que na presença de Jesus. Não que o pecado não seja bom, mas Jesus é muito melhor. É melhor. É, Del. Então é isso aí, galera. Podcast Conexão, porque nós entendemos que a melhor conexão que qualquer ser humano pode manter é com um poder superior. E não existe nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, a não Glória ser a o nome Deus. de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a glória de Deus. Pai, fiquem na paz. Até a próxima sexta. Que Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.